Está começando o Chá da Tarde na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, comunidade acadêmica. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Chá da Tarde do UniCV. Hoje nós iremos falar sobre o papel da mediação na aprendizagem. E para esse bate-papo, nós convidamos a professora Silvana Gomes. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Eu irei falar um pouquinho sobre a formação da professora. Ela é formada em Pedagogia na Universidade Castelo Branco e em Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Maringá. Possui especialização em Educação Inclusiva e Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Castelo Branco. É professora do ensino fundamental há cerca de 20 anos e atua como psicopedagoga há mais de 4 anos. Professora, gostaria de pedir para que a senhora então fizesse para a gente uma contextualização sobre o tema. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o papel da mediação na aprendizagem e esse é um tema bastante visto, né, na pedagogia, nas matérias, na licenciatura, né, naquilo que é feito na faculdade. E a mediação, ela muitas vezes é vista de uma forma um pouco diferente daquilo que ela deveria ser. Né? Ela é vista como uma conversa com o aluno, uma troca de bate-papo, assim. Mas, na verdade, isso é muito mais que isso. Sim. Né? Ela é muito mais importante do que uma simples conversa. Né? Ela tem uma intencionalidade. Perfeito. Às vezes ela é mal compreendida pelos pais, pelos professores, até mesmo a sociedade, porque não tem a visão da intencionalidade que ela traz, né? Sim, sim. Então a gente pode, o professor, a gente muitas vezes tem ideia dessa conversa pelo tipo de aula que ele foi acostumado a ter e por aquilo que ele acha que deve ser uma aula, como ele deve fazer essa aula no dia a dia, uma aula tradicional. Sim. E na verdade a mediação ela é muito mais que isso. Sim. Então a senhora poderia nos dizer então o que é mediar a aprendizagem? Mediar a aprendizagem como eu disse já, é agir com intencionalidade. Então eu vou fazer essa conversa com o meu aluno, eu vou dar essa aula para o meu aluno, fazendo com que ele reflita, com que ele pense a respeito daquilo que está sendo ensinado. Então, o foco não é o conteúdo. O foco é a aprendizagem do aluno, a autonomia, o desenvolvimento dessa autonomia. Perfeito. Porque o conteúdo, o aluno ele pode buscar em livros, na internet, nas revistas. Então, o que o professor vai fazer nessa mediação, né? Ele vai fazer o aluno pensar, vai fazer o aluno ligar aquilo que ele está aprendendo com o mundo real. Vai fazer levar o aluno a fazer uma construção de um conceito que tenha significado. Perfeito. Então a mediação ela pode potencializar o processo de aprendizagem, né? Esse é o principal objetivo. Potencializar o processo, tornar a aprendizagem mais significativa. Sim. Então, o professor, ele é papel fundamental nesse processo, né? Fundamental nesse processo. Professora, levando em consideração, então, que a mediação ela tem que ser significativa, e para ela ser significativa, ela tem que ser intencional, como a senhora disse. As ações intencionais, normalmente, são planejadas. Sim. Certo? Então, neste contexto, o planejamento de uma aula, a senhora pode exemplificar para a gente como seria o planejamento de uma aula? O que seria o planejamento de uma aula? Então, para o professor planejar essa aula, tá? Ele tem que levar em consideração alguns critérios, tá? Eu vou falar para você assim, o que ele tem que prever, né? Ele tem que fazer o aluno ter sentido naquilo que ele está ensinando, que o aluno consiga
perceber a importância daquilo, e ele faça essa relação e veja essa importância, que ele relacione isso com o mundo real, que ele leve o aluno a refletir sobre aquilo e construa um conceito a respeito daquilo. Ele vai fazer com que, vai apresentar o conteúdo para o aluno e ele vai fazer com que esse aluno, ele perceba a diferença naquilo que ele conhece, que ele conhecia, ou que ele imaginava a respeito, ou a hipótese que ele tinha a respeito daquilo, e ele vai transformar aquilo e verificar se aquele conceito que o professor apresentou faz sentido, ou se ele precisa melhorar aquele conceito, se ele precisa pensar e verificar se aquilo que ele pensava realmente bate com aquilo que o professor está ensinando, se essa relação que o professor passa para ele do mundo real com aquele conceito faz sentido. E aí o professor depois vai fazer o quê? Ele vai fazer uma verificação dessa aprendizagem. Vai fazer com que o aluno ele aplique aquele conhecimento que ele teve. Então o professor, na verdade, na mediação, o professor vai agir com uma intencionalidade. Sim. O professor ele tem que ter conhecimento daquilo que ele vai ensinar. Porque quando ele for fazer o planejamento, ele tem que pensar nas perguntas que ele vai fazer para esse aluno, para que esse aluno reflita e leve esse aluno a construir esse significado. Que ele saia do conhecimento prévio que ele tem e chegue ao científico, isso, né? Desse conhecimento cotidiano, do dia a dia, do construído, do senso comum, e passe para o conhecimento científico, né? Ele caminha, que é onde o professor vai agir, né? Fazendo essa mediação. E agindo com autonomia. Sempre. Então, o protagonista aí não é o professor. Ele vai dividir esse protagonismo com o aluno. Com o aluno. Que é o que a gente, nos cursos de formação de professores, é visto na teoria histórico-cultural, né? Isso. Que é trazida na teoria histórico-cultural, a importância dessa mediação. Sim. Que os nossos alunos de licenciaturas vêm todos os dias e é onde eles vão aplicar, né? Sim. E quer falar, professora? Sim, então, o Vygotsky, ele fala sobre essa mediação. Sim. Né? Vygotsky fala sobre essa mediação e fala o papel do professor, que é fazer com que o aluno ele consiga construir a aprendizagem e o professor vai agindo aonde? Na zona de desenvolvimento real, fazendo com que, através dessa mediação, ele chegue no desenvolvimento potencial. Perfeito. Só que é muito mais que isso, né? Você vai realmente trabalhar naquela zona de desenvolvimento proximal ali do aluno para ele chegar na zona de desenvolvimento potencial. Mas você vai agir fazendo com que o aluno perceba essa construção. Então, muitas vezes o professor pode agir como? Com essas metodologias ativas. Para que o aluno seja ativo no processo, né? E não mais só um ouvinte. Não só mais um ouvinte. Então, o professor não vai fazer aquela aula quadradinha, vai chegar lá, colocar o material lá, colocar o conteúdo, colocar lá umas questões, dei minha aula, tchau, fui embora. Eu tenho que fazer o aluno pensar. Então, metodologias ativas, né? Metodologias ativas. Vou pedir para o meu aluno, de repente, fazer o quê? Posso dar um exemplo aqui? Perfeito, professora. Vamos supor que eu fale sobre... Vou dar aula de matemática, tá? Então, vou falar sobre ângulos. 6º, 7º ano, por aí. O que eu posso fazer para que esse aluno veja sentido nisso que está sendo ensinado? Eu posso pedir para ele falar ou posso pedir para ele pesquisar. Isso vai depender do público que eu tenho, do conhecimento que eu tenho dessa minha turma, porque o professor ele tem que conhecer muito a turma dele para saber de onde ele vai partir. Isso, e sempre acreditar que o aluno tem condições de ir muito mais além. Não pode esquecer disso. Então, eu posso pedir para o meu aluno, por exemplo, falar sobre os movimentos do skate ou sobre os movimentos do surf. Então, focando, né, é óbvio, nos giros de 90, 180, 360 graus. E aí eu vou trocar
essa experiência com o meu aluno, vou ouvir, Uma vou troca, acolher, vou acolher o que ele sabe a Aham. respeito, vou respeitar a fala desse meu aluno sempre, porque ele faz parte desse processo e eu tenho que saber acolher. Sabendo acolher meu aluno, ele sempre vai querer participar. E eu jogando o surf, jogando o skate, essas manobras, os giros para o meu aluno, eu vou fazer sentido naquilo que eu vou ensinar. Então tá, perguntei para o meu aluno se ele conhece, conversei e tal. Disso tudo, eu posso pedir para o meu aluno assim, tem alguém que sabe aí fazer essas manobras? E aí eu vou fazer o quê? Pedir para um aluno lá fazer esse giro. Giro de 90, giro de 180, giro de 360. E aí o que eu vou fazer? Eu vou conversar com eles a respeito disso. E aí eu posso fazer o quê? Levar esse conhecimento que eu aprendi ali desse ângulo para o dia a dia. Onde que eu uso isso? O que eu uso esse ângulo no dia a dia? Aí o meu aluno... Trazer para a realidade deles, trazer para a né? realidade. Onde? Para abrir uma porta, na fechadura, movimento da cabeça. E assim meu aluno vai cada vez mais trazendo mais exemplos. Sim. Pode ser que, na verdade, se você não trabalhar muito bem isso no dia a dia, ou o aluno não trabalhe dessa forma, ou outros professores não trabalhem dessa forma, o teu aluno sinta um pouco de dificuldade de trazer exemplos. Mas a partir do momento que você comece a fazer esse tipo de transcendência, trazer para o mundo real e para o emocional do teu aluno, ele vai cada vez mais participar. Sim. Né? E aí, continuando esse exemplo, eu posso daí fazer com que ele construa conceitos com o movimento de 2 canetas, construa esse conceito, peço para o meu aluno trabalhar em grupo, passo nesses grupos e vou inferindo, questionando para ver se meu aluno consegue construir aquele conceito. Aí eu aplico, né? Eu vou ver se realmente houve aprendizagem, aplico o conceito, ele vai fazer essa relação que ele colocou no conceito dele, que ele construiu com aquilo que foi apresentado, vai ver se tem a ver, né, com aquilo que ele pensou, e eu vou fazer com que meu aluno depois aplique isso numa atividade, construa um parágrafo falando sobre aquilo que ele aprendeu, sobre o conceito que ele fez, qual que é a importância de eu ter conhecimento sobre esse ângulo, na aplicabilidade do mundo real. Tudo planejado, Tudo né? planejado. A mediação, então, ela tem que ser planejada e intencional para ser significativa para o aluno, para tornar a aprendizagem significativa, né? Isso. O professor, ele tem que ser muito criativo. E tá preparado, né? Tá preparado. A preparação é fundamental. Sim. Conhecer a turma, para saber de onde ele vai partir. Conhecer a turma para trazer aquele conceito para a realidade deles, né? Perfeito. E eu tenho que também fazer com que esse meu aluno, eu tenho que pensar que dentro de uma sala de aula eu vou ter que atingir várias maneiras de aprender. Por exemplo, tem um aluno que é sinestésico, tem um aluno que é visual, tem um aluno que é auditivo, tem um aluno que é digital. Eu tenho que atingir todas essas realidades, então eu tenho que ser muito criativo nesse momento. Por isso que para mediar tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Não é simplesmente chegar lá, apresentar o conteúdo, tchau, fui, e não fazer o aluno pensar. Estudar, ter conhecimento, planejar. Sim. Perfeito, professora. Mais alguma colocação? Eu queria falar só assim, que existem, na verdade, 3 critérios fundamentais, então, para a gente fechar. Segundo Forstein, existe 12 critérios que a gente tem que, no planejamento, a gente tem que perceber se ele existe ali. Mas eu vou falar de 3 que são universais. Que é o primeiro, é a intencionalidade e reciprocidade. Então, você sabe por que você está ensinando, você sabe por que você vai ensinar, você conhece aquele conteúdo e o meu aluno tem que fazer se relacionar com esse significado, tem que fazer sentido para o meu aluno. Né? Tem a transcendência, que o meu aluno ele vai ter que, de alguma forma, levar aquele conteúdo e construir de uma maneira afetiva. Então, ele vai relacionar com aquilo que ele já aprendeu. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui. Estou dando aula lá para o infantil, vou falar sobre a metamorfose da borboleta. E aí eu vou falar assim para ele, quem que já viu uma borboleta? Então eu vou fazer meu aluno relacionar com aquilo que ele já vivenciou.
Então ele vai transcender e aquilo vai fazer sentido, vai ter significado para ele, né? Que é um outro critério, fazer ter significado. Então eu tenho que fazer meu aluno perceber que aquilo que ele está estudando está relacionado com o mundo real, que vai ter uma aplicabilidade no mundo real. Né? Por exemplo, eu quero fazer meu aluno ler, quero que ele seja um aluno leitor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele, você tem que ler porque você tem que passar na prova? Porque você tem que fazer o vestibular? Não, se eu conheço aquilo que eu vou oferecer para o meu aluno, eu vou pedir para ele fazer, eu vou saber que quando eu faço uma leitura, eu entro no livro, eu entro naquela história, eu entro até como um certo ator daquela condição que está acontecendo. E eu posso falar para o meu aluno, quando eu leio, eu entro num outro mundo, eu conheço outros personagens, eu observo personagens que agem de modo diferente quando eles estão frente ao mesmo desafio. Sim. E aí eu consigo construir uma galeria de personagens e sei, numa hora que eu vou precisar escrever sobre algum assunto, eu tenho conhecimento. Eu conheço mundos diferentes, eu viajo, mesmo que a minha bagagem cultural seja enorme. Quando eu leio um livro, eu conheço outros locais, outros modo de agir de outras pessoas, outros costumes e outras culturas. Sim. Então, o mediar é muito significativo. O mediar é construir, sair do significado conceitual, cotidiano, e fazer meu aluno crescer, se desenvolver para um significado científico, fazer sentido aquilo que ele está aprendendo na construção de um novo ser. Perfeito, professora, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi um momento de grande valia para todos. Vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, inscrevam-se no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais do UniCV e até a próxima. Obrigada. Obrigada.